E aí pessoal, como vocês estão? Hoje eu estou trazendo aqui uma partida que foi jogada pelo Karl Marx no ano de 1867. Algumas fontes trazem o ano de 1850, mas de qualquer forma é uma partida que foi disputada ali na segunda metade do século XIX. O adversário do Karl Marx aqui na ocasião era o Mayr. E nós vamos descobrir então se o Marx jogava bem xadrez ou não. O Karl Marx aqui, na ocasião, ele estava com as peças brancas. Ele começa com o lance 1E4, o favorito de Bob Fischer. O Mayr respondeu então com E5. E agora temos F4, o famigerado gambito do rei. Uma abertura que era bastante jogada ali nos anos de 1800, durante a era romântica do xadrez. Hoje em dia essa abertura já foi deixada de lado pelos jogadores de elite, mas naquela época, ali na era romântica do xadrez, era uma abertura bem jogada e tem os seus venenos, né? As pretas aceitaram o gambito, jogaram E por F4, e aqui o Karl Marx jogou com bispo C4, dando às pretas a opção de jogar com dama H4 cheque. E aqui o melhor lance então seria rei F1. É uma linha possível de ser jogada, né? As pretas poderiam seguir aqui com cavalo F6, cavalo F3, enfim. Aqui tem que jogar com rei F1 mesmo, perdendo o roque. Porque se tentar jogar com G3, tá levando F por G. E aqui o preto tem muitas ameaças, né? Tá ameaçando jogar G2, abrindo um descoberto e ganhando a torre. Não dá para tomar o peão porque tá caindo em H1, enfim. Então, esse lance bispo C4 daria às pretas a oportunidade de jogar com dama H4. Porém, o Mayr escolheu jogar com G5 para segurar o peão a mais. E no caso das brancas jogarem com cavalo F3, que foi o lance jogado, o preto tem então G4, atacando o cavalo. E aqui, vocês pensam que o Marx defendeu o cavalo? Não. Ele jogou aqui com roque. Grande roque não. Jogou com roque curto aqui, sacrificando o cavalo. E depois de G por F3, dama por F3, as brancas então sacrificaram uma peça inteira. Essa é uma linha que existe, que é o gambito músio do gambito do rei. As brancas então sacrificam o cavalo. Tem compensação pela peça menos? É o que a gente vai descobrir, né? As pretas aqui fizeram dama F6, o melhor lance. Tudo que o preto quer numa posição como essa é que as brancas tomem F3, em F4. Porque aí vai trocar as damas, né? O preto ele quer simplificar, já que está com uma peça a mais. Então, obviamente, o Karl Marx não vai tomar em F4. Ele joga aqui com E5. E5 que objetivamente não é o melhor lance, tá? Inclusive esse é um lance muito criticado aqui pela barrinha. O computador prefere simplesmente um lance mais calmo, como D3. E aí as brancas vão continuar o desenvolvimento com bispo por F4, cavalo C3. No entanto, o Marx jogou esse lance E5 que entrega um peão, né? Então, o Marx já entregou uma peça, agora ele está entregando mais um peão. Eu imagino que a ideia do Marx aqui seja abrir a coluna E, para tentar explorar esse tema, né? Da dama e do rei na mesma coluna. Por enquanto ainda não dá para jogar a torre 1 porque está caindo a torre, né? Mas em algum momento, quando as brancas desenvolverem as peças, pode surgir esse tema com torre 1. Seguiu D3 então,
As brancas jogaram com D3. Bispo H6, o preto traz mais uma proteção para o peão. E agora cavalo F3. Cavalo C3, perdão. E aqui começa realmente a surgir essa ameaça, né, de torre 1. Então, bispo por F4, torre de A E1. E já começa a ficar perigoso aqui para as pretas. Então, o Maier aqui, vendo tudo isso, jogou com cavalo E7. Já trazendo aqui mais uma proteção para o rei, digamos assim. Então veio bispo D2, cavalo C6 e torre 1. Atacando a dama veio para F5 e agora cavalo D5. E aqui é o seguinte, essa posição, se você colocar no computador, ele está odiando essa posição. Ele está dando aqui 2 pontos de vantagem para as pretas. Ou seja, está dizendo aqui que a posição das brancas está um lixo. Mas, se você analisar do ponto de vista prático, é uma posição confusa. Né? Não é fácil de jogar para nenhum lado. Tanto para as brancas que estão com uma peça a menos, quanto para as pretas, que estão com o rei no centro, né? E aqui o branco ele está criando vários problemas, né? Primeiro, as brancas estão com praticamente todas as peças em jogo, tá? O preto ainda está com o rei no centro, ainda não conseguiu desenvolver o bispo, conectar as torres. Então o preto está meio atrasado na questão do desenvolvimento. E, além disso, tem algumas ameaças, né? Como cavalo por C7, dano duplo. Existe uma pressão no ponto de E7. Então, não é nada fácil de jogar isso aqui. Para ambos os lados, né? O Maier encontrou aqui a melhor defesa para as pretas, que é rei D8. Né? Sai da coluna E e defende o peão de C7, né? Só que as pretas perderam direito ao roque, né? Então, vão ter que conviver agora com esse rei no centro. O Marx seguiu aqui melhorando a posição das peças. Ele joga com bispo C3, já tocando na torre de H8. Torre G8 defendendo. E aqui bispo F6, colocando mais pressão em E7. Agora o cavalo está cravado. Então aqui o preto, novamente, ele encontra o melhor lance. Bispo G5, para tentar trocar esse bispo e assim simplificar mais peças. O Marx tomou. Dama por G5. Cavalo por F4. E aqui novamente o Maier segue jogando os melhores lances. Cavalo E5. Está atacando a dama e atacando o bispo de C4, né? Um duplo. Veio dama E4. E aqui eu não entendo por que as pretas não tomaram esse bispo, né? Cavalo por C4. Eu estou trocando mais peças. Depois pode jogar com D6 aqui. E o preto está conseguindo se defender aqui, né? Vai tirar o bispo. Enfim, eu não entendo por que não tomou em C4. As pretas jogaram D6 direto. Que ainda é um lance bom, mas vai ficar um pouquinho mais complicado aqui, né? O Marx jogou aqui com H4. Um lance bem capcioso, né? Se dama por H4, cavalo E6. E tá caindo a dama. Nunca é tarde para se perder uma partida, né? Então, o Maier jogou aqui com dama G4. A dama em G4 está defendida pelo cavalo. O problema desse lance é que a dama deixa de defender o cavalo em E7. E agora as brancas têm bispo por F7. E não pode tomar o bispo, né? Esse cavalo por F7 está levando mate. Então, depois de bispo por F7, a torre está atacada, torre F8. O bispo volta para H5,
atacando a dama G7, D4 atacando o cavalo C6. Olha como que a cada lance o Marx vai criando uma ameaça, né? Então, H4 atacou a dama, depois bispo por F7 atacou a torre, aí atacou a dama de novo, agora ataca o cavalo. E é isso que as brancas têm que fazer, né? Você tá com material a menos, você tem que jogar ativo. Você tem que jogar com atividade, você não pode deixar o seu adversário se reorganizar, né? Não pode deixar o seu adversário colocar o material a mais que ele tem em jogo. Bem, depois de D4, o cavalo veio para C6. Aqui o Marx teve que defender o C3, né? O ponto de D4 estava atacado. E aqui era um momento que o preto deveria ter tomado um pouco mais de cuidado, né? Por quê? Aqui as brancas têm uma ameaça nessa posição, que é cavalo E6, que é um lance muito chato. Então era muito importante que as pretas tivessem defendido essa ameaça. Por exemplo, um lance como torre F6. Porque é claro, se jogar cavalo E6 agora, eu tomo, simplesmente. E aqui está completamente perdido as brancas. Ou até mesmo torre G8, né? Porque esse cavalo E6 eu tomo e tá levando mate em G2, né? Enfim, era importante as pretas cuidarem desse lance, torre E6. Só que ao invés disso, o Meyer jogou A5. Um lance que, sinceramente, eu não entendo qual que é a ideia desse lance. Só sei que agora permitiu o cavalo E6. Tá dando um triplex com varanda. Então, bispo por E6 forçado. Veio torre por F8. Lance intermediário. Dama por F8 e dama por E6. E aqui o preto está completamente perdido. As pretas estão perdidas aqui. Porque tá chegando torre F1 atacando a dama. E depois bispo G4 ameaçando mate. Não tem como defender. São muitas ameaças aqui. Se as pretas fizerem, por exemplo, um lance como cavalo G6, que é o computador está dizendo que é o melhor lance aqui, então bispo G4, ameaça mate. Se dama E7, defendendo mate, propondo a troca de damas, então tem dama G8, cheque. O rei está cortado, tem que cobrir de dama aqui, só que agora a dama por H7, ameaça o cavalo, ameaçou mate em D7 de novo. Cavalo E7 e agora a torre F1. E essa dama não tem casas, tá praticamente sem casa a dama, né? Se jogar, por exemplo, com dama G8, eu troco e torre F8. E vai cair a torre lá em A8. As brancas estão completamente ganhas. Uma qualidade a mais e 2 peões passados. Então, basicamente, aqui depois de cavalo E6, torre por F8, dama por F8, o preto está perdido aqui. O Meyer jogou esse lance aqui, torre A6, e agora veio o arremate. Torre F1, atacando a dama, dama G7, bispo G4, ameaçou mate. A única defesa aqui é cavalo B8 para defender o mate. Não tem dama C8 porque está defendendo. Só que agora veio torre F7 e as pretas abandonaram. Não tem o que fazer aqui, né? A ameaça é dama por E7 mate. Não tem como defender o cavalo, né? A dama não consegue defender o cavalo. O melhor lance aqui seria a dama por F7. Só que depois, né, de dama por F7... Enfim, o branco tem muito material a mais aqui, né? Fora o ataque. Eu espero que vocês tenham gostado dessa partida. Se gostaram, deixem o like, inscrevam-se no canal e até os próximos vídeos.